Oi, tudo bem? Bom, se você não me conhece, eu sou Marcela Navarrete, eu sou terapeuta, acupunturista, aromaterapeuta, doula, eu sou cirurgiã dentista de formação, mas há 14 anos eu me apaixonei pela medicina chinesa e eu falo que foi onde abriram-se as portas para as outras terapias. Depois de algum tempo, eu decidi começar a ensinar as pessoas o que eu tinha aprendido, o que eu estava utilizando já. Primeiro no presencial, então os primeiros cursos que eu dei foram de auriculoterapia, mas nessa época eu já era aromaterapeuta e logo na sequência eu comecei a fazer workshops de aromaterapia. Isso aí tem uns 7 anos mais ou menos. Desde então vieram formação de acupuntura, vários cursos de aromaterapia, workshop para doulas, até que eu vim para o digital há 4 anos atrás e desde então tudo se ampliou, né? Como se amplia. A astrologia veio para minha vida depois, tem uns 3 anos mais ou menos que eu comecei a estudar astrologia. Hoje eu sou astróloga, faço algumas leituras, eu gosto de olhar principalmente para a área dos negócios no mapa das minhas mentoradas e hoje eu quero falar com você sobre usar o mapa astral para tratar a pessoa usando aromaterapia. É uma combinação fantástica. E se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você viu o post que eu coloquei lá no feed. Eu quero te ensinar aqui, é bem simples, é fazer um mapa astral natal e para isso você vai precisar do nome, data de nascimento, horário e local de nascimento da pessoa que você vai fazer o mapa. E aí vou te explicar cada casa astrológica, que área da vida ela para que área da nossa vida ela conversa e aí falar um pouco sobre signos, porque aí com o conteúdo que eu coloquei lá no post do Instagram, você consegue entender que signo está na casa, que área da vida eu quero trabalhar e aí escolher os óleos essenciais para criar um perfume. É uma das coisas que eu faço, que eu adoro fazer, é juntar todos os meus conhecimentos para poder entregar o melhor para o cliente que eu vou atender. E unir a aromaterapia com a astrologia é uma dessas coisas. Eu ensino isso dentro da formação Aromaterapeuta Multipotencial, que eu abro turmas 3 vezes por ano, porque eu gosto de fazer um acompanhamento aí durante 6 meses para as minhas alunas, tá bom? Bom, vou diminuir aqui a minha imagem, deixa eu colocar primeiro. Eu vou te mostrar como gerar o mapa astral natal opa, a partir do astro.com, que é um site gratuito, mas você pode utilizar outros se você já fizer a utilização de algum desses outros, tá? Esse aqui é o astro.com, muito prazer. Você vai digitar astro.com mesmo, e vai aparecer esse aqui. Deixa eu mudar a minha imagem para eu te mostrar aqui. Olha só, quando você abrir, ele vai estar em inglês. Então você vai vir aqui, ó, onde tem um símbolo do planeta Terra e vai mudar, procurar português, mudar para português. Depois você vai fazer um cadastro. Eu já tenho um cadastro, né? Já utilizo aqui há algum tempo, mas você pode fazer sem problema nenhum. Então eu vou aqui, perfil do utilizador, é o meu perfil, porque depois todos os mapas que você gerar, eles vão ficar salvos aqui dentro do seu perfil, tá? Fica bem mais fácil para você utilizar. Bom, aí ele vai vir para essa página aqui ou para essa outra que, oh meu pai, para essa outra aqui. Se você for criar um mapa, né, a partir daqui, então você vai clicar aqui em adicionar novos dados astrológicos, tá bom? Se ele voltar aqui nessa parte, você vai aqui em, procura aqui, ó, desenhos, cálculos, dados e clique em mapa astral ascendente. Aí a partir daqui, inserir os dados, que ele vai vir para essa página, tá? Então, clicar aqui em adicionar novos dados astrológicos, eu vou gerar um mapa novo aqui, só para vocês verem como é que fica. Então, como dia 15 de maio, que é amanhã, eu vou entregar, que é amanhã, não sei que dia que você está vendo isso, né? Mas eu vou entregar ao vivo a estreia, que é um workshop onde eu vou ensinar os bastidores de um atendimento de aromaterapia de sucesso, que fideliza clientes, mas que depois eu vou continuar vendendo, então eu vou deixar essa aula liberada. Eu vou criar o mapa do evento, tá? A gente pode criar um mapa de evento ou um mapa de pessoa, mas eu vou criar um mapa do evento como se ele fosse uma pessoa. Como assim, Marcelo? Só para mostrar para vocês.
aqui na hora de montar. Não é obrigatório colocar um segundo nome, tá? Então aqui, mulher, homem, evento. Então vamos lá, mapa do evento. E aqui eu vou colocar a data e o horário. Então você vai pegar a data, né, de nascimento, aqui ó, 15 de maio de 2024, que é o evento de amanhã. O horário, eu vou começar às 19 horas de Brasília. Para mim, aqui que estou no Mato Grosso do Sul, é uma hora menos. Então eu coloco o meu horário local, que ele corrige automaticamente, tá? 18 horas daqui. País Brasil. E aqui eu estou em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então você vai colocar a cidade de nascimento sua ou da pessoa que você estiver fazendo esse mapa. E aí clica em continuar. Ele vai aparecer aqui na lista, como eu tenho uma lista, tem vários, eu vou lá no último, a estreia, clico em cima do nome, e aí ele vem aqui, a escolha de horóscopos, porque aqui eu posso gerar mapas, né, de várias formas, mas você vai aqui em desenho do mapa e ascendente, e aí ele vai abrir aqui o mapa do evento de amanhã, tá bom? Marcela, não tô entendendo nada desse mapa, para mim isso é grego, então tenho duas coisas aqui para dizer para vocês. Se você clicar em cima, ele vai abrir, deixa eu ver se apareceu aqui para vocês, ele vai abrir um mapa um pouco maior, e aí você clicando com o botão direito do seu mouse, você consegue salvar essa imagem no seu computador e imprimir depois. Principalmente se for o seu mapa, sugiro que você faça isso, tá? Mas aqui, a gente tem aqui do lado dados importantes, que vão ser importantes na construção do perfume. Eu não vou te dar uma aula de astrologia aqui, tá? A gente vai olhar para a construção de um perfume terapêutico. Então, a tríade do mapa, que é composto pelo Sol, pela Lua e pelo ascendente, que aqui ele não me dá o ascendente porque é um evento, mas o ascendente é quem está na casa 1, e aqui um ascendente em Sagitário, né, para amanhã, que é o mesmo que o meu. Você poderia, por exemplo, pensar em construir um perfume a partir só da tríade, tá? Que basicamente fala sobre a essência, a nossa essência, a essência de cada pessoa. Então, se eu fosse construir um perfume astrológico para o evento de amanhã, baseado no Sol, na Lua e no ascendente da estreia, eu vou olhar aqui, ó, Sol em Touro. Então, eu vou pegar lá no conteúdo o perfume para touro, né? Que poderia ser um cipreste, por exemplo, para fazer movimento. A lua, então a gente tem aqui a lua em virgem, pede organização, pede estrutura, mas também pode ter, se eu pensar em você, que vai assistir o workshop, um pouco de excesso de autocobrança, e daí eu entraria com o grapefruit, que é um óleo que eu gosto muito de usar para o signo de virgem, para trazer essa diminuição da autocobrança. E o ascendente, que é Sagitário. Sagitário tem um potencial de olhar lá adiante, de ter energia, de ter disposição. E aí talvez aqui a gente precise de algum óleo para conectar com essa sabedoria. Poderia ser um sândalo, por exemplo, tá? Então eu teria aqui uma mistura, um perfume com grapefruit, sândalo e cipreste. Já dá um perfume, né? Se a gente pensar em construção olfativa, isso aqui já vai formar um perfume com todos as notas, né? Baixa, média e alta. Mas você não precisa se preocupar com isso aqui nessa construção, tá? Mas vamos supor que, além disso, eu quero olhar para a casa 2, que é a casa do dinheiro. Eu já vou te mostrar isso. E aí você faz um print aqui da tela para você ter isso com você. Ou eu libero embaixo aqui, eu coloco o PDF embaixo do vídeo aqui para você baixar, tá bom? Casa 2 é a casa do dinheiro. E aqui eu tenho uma casa 2 em Capricórnio. Então, o que eu preciso para me conectar com o Capricórnio? Se é mais estrutura e organização, poderia pensar no cedro. Se eu preciso de um pouco mais de leveza, né, para não ficar tanto workaholic, de mais prazer na vida, aí eu poderia colocar um ylang-ylang, tá bom? Bom, eu vou mostrar já as casas para vocês, mas algo que sempre traz muita dúvida para as pessoas é que signo que eu olho, por exemplo, quando uma casa tem. Vou pegar uma casa aqui que não tem planeta para vocês, por exemplo. Essa casa aqui, a casa 9, ela corta em Câncer, mas também tem Leão.
né? Que eu vou escolher? Que signo que eu vou escolher? Você vai sempre olhar para a primeira linha onde essa casa corta. É a primeira cúspide, tá? Então, casa 1 deste mapa em Sagitário, casa 2 em Capricórnio, casa 3 também em Capricórnio, casa 4 em Aquário, casa 5 em Peixes, casa 6 em Touro, casa 7 em Gêmeos. Se você tiver muita dúvida, né, em relação a isso, você consegue, não, aqui a gente consegue ver só os planetas. A primeira linha, tá bom? E aí sempre aqui, ó, ele vai ter um desenhinho, vocês estão vendo? Do signo, do lado do desenho da cúspide. Então, tô em dúvida aqui, será que tá em Touro ou se tá em Áries ainda? Então tá aqui, tá? Uma casa que não tenha planetas não é uma casa vazia ou que eu não tenho esse planeta no meu mapa. A gente tem os 12 signos no mapa. O que vai ter distribuído é uma quantidade de planetas em algumas casas ou não. Por exemplo, a Lua aqui está na casa 10, né? Aqui na casa 7, por exemplo, não tem nenhum planeta. Mas é uma casa extremamente importante para entender os clientes que chegam, que são clientes que é muito próximo do meu mapa, essa conformação, tá, gente? Essa conformação de casas, né? Não da localização dos planetas. O Sol está em Touro, óbvio, no céu, então aqui o Sol vai estar em Touro, a gente tem um Júpiter também em Touro. Então, o mapa é uma fotografia do céu no horário do nascimento. Então, aqui está marcando o horário de amanhã que eu coloquei para esse evento, ok? Então, basicamente o que você precisa entender aqui são as casas, as cúspides, né, para saber qual que é o signo que você vai colocar. Lá dentro da formação, a gente fala sobre os planetas, então se eu quiser ajustar algum planeta, se eu quiser usar a radiestesia, mas aqui para vocês aprender a fazer o perfume astrológico já é um grande ganho. Bom, eu vou abrir então o outro. Opa, volta, Marcela. Vou abrir aqui a outra imagem que é para trazer para vocês essa o desenho, o que cada casa significa, tá? Que é isso aqui que eu queria mostrar. Então, esse aqui é um material de um curso gratuito que eu dei, que foi a dona de planejamento aromático, de como a forma que eu uso para planejar o meu dia, para não me culpar, para ter mais produtividade, né? No Dona a gente olha para tudo isso, para o ciclo menstrual, fases da lua, e a astrologia é uma das maneiras que eu utilizo na minha vida, no meu negócio, para planejamento, então eu trouxe isso também nesse curso. Ele não faz parte da formação, ele faz parte da mesa de negócios, mas aqui você consegue ver cada casa. É, isso aqui que está aqui por fora, vocês esqueçam, tá? Isso aqui foi do mapa dessa pessoa, foi uma imagem que eu peguei, mas eu achei bem importante a explicação de cada casa, que cada casa se relaciona. E aí o signo que vai estar aqui em volta é o signo da pessoa que você é, gerou o mapa, ok? Bom, então, casa 1, que é o ascendente. Então, é a primeira abordagem às situações, é como a gente começa, recomeça tudo na nossa vida com a energia daquele signo. E também tem a ver com a nossa aparência pessoal e como as outras pessoas nos enxergam, tá? O ascendente, ele fala muito mais sobre a nossa aparência do que os outros signos, ou mesmo o seu signo solar. Casa 2 é a casa do dinheiro e de como você lida com ele, com os seus valores de vida, como você gere e gera os recursos financeiros. Então, como eu faço dinheiro e como eu gerencio esse dinheiro tem a ver com a casa 2. Casa 3 vai ser a casa do pensamento, da aprendizagem, da comunicação e dos irmãos também. Então, se estou atendendo uma pessoa que tem alguma questão para lidar com família, se é relacionado a irmãos, a gente olha para a casa 3, tá? Irmãos, primos, vizinhos, as primeiras pessoas que a gente teve contato lá na primeira infância. Tem a ver com a casa 3.
Casa 4, aí é a casa, o lar, e aqui fala sobre o nosso passado, sobre a ancestralidade, a influência familiar, a nutrição, o cuidado que a gente recebeu ou deixou de receber, e sobre os nossos antepassados, também a relação com o feminino, com o útero. Então, estou atendendo uma pessoa que tem questões com a família, com a influência que a família recebe, né? Influencia não, né? Com o que a família traz de influência. E tem questões do feminino, é uma casa que a gente precisa olhar. E aí você olha quem está mandando na casa 4 e escolhe um óleo essencial relacionado a esse signo. Casa 5 é a casa dos filhos, da criatividade, a casa da diversão, da recreação e a casa dos namoros. É a casa do eu, assim, da essência. Tudo que você cria, todos os projetos que você quer colocar no mundo, e aí filhos, né? Eles estão aqui relacionados a essa energia de casa 5. Então, a pessoa que tá, estou sem criatividade, não consigo colocar minha voz no mundo, não consigo me permitir ter prazer na vida, no dia a dia, é uma casa que a gente olha, a casa 5. Casa 6, além da casa do trabalho e da nossa atitude diante dele, é a casa das rotinas que eu tenho desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, principalmente relacionado ao trabalho, mas também à saúde. Então, o que na minha rotina que me conecta com a saúde, ou o que na rotina que afasta da saúde. Então, se são essas questões de organização, de rotina, de produção, produtividade, a gente olha para a casa 6, tá? Casa 7 é a casa do casamento e outras relações de compromisso, sociedades, parcerias, e também a casa do cliente que chega para você. Então, você, terapeuta, precisa entender melhor o cliente que chega para você, o tipo de cliente que você atrai. Então, é importante olhar para a casa 7 e aí equilibrá-la, talvez, com óleo essencial para que você consiga transmitir, né, se comunicar com as pessoas que chegam até você. A casa 8, ela é uma casa de morte e renascimento, né, de morte e cura, de encerramento de ciclos. Está muito ligado também ao sexo, à reprodução, mas também ao dinheiro que vem do outro, à confiança. Então, assim, imagina aqui que qualquer, a gente fala que vender relacionamento, né? As relações que começam aqui, para elas continuarem, elas precisam passar por um processo de morte e renascimento. Só o que realmente sobrevive a isso fica. Aqui é como a gente inspira confiança no outro, é como a pessoa te enxerga para ter confiança, para comprar de você. Então também é bem importante para prosperidade, por exemplo, tá? Casa 9 é uma casa de religião, de filosofia de vida, de educação superior, das coisas que a gente escolhe estudar na vida adulta. Então, se você gosta de aromaterapia, de astrologia, é a casa 9 que fala sobre esses assuntos, sobre ter fé em si mesma, sobre a fé também. Mas também é uma casa de celebração, de comemoração, né? Uma casa de enxergar lá adiante e conectada a viagens também, tá? Então, a pessoa fala que quer viajar mais esse ano, é uma casa para você olhar. Ah, eu gostaria de saber melhor, encontrar um mentor, uma mentora, não sei o que eu estudo primeiro, casa 9, tá bom? Dificuldade de aprendizado, casa 3, tá? Bom, a casa 10 é a casa da carreira, do sucesso profissional, da sua posição no mundo, onde você tem autoridade. Então, se tiver questões relacionadas ao trabalho, sempre precisa olhar para essa casa, tá? Casa 11 é a casa dos amigos, a casa dos grupos, da transformação social, é quando eu vou para o mundo, né? É onde eu me comunico com muitas pessoas, onde eu crio comunidades. E hoje, para a gente, é a casa que a gente relaciona com a internet, porque é a casa dos grupos, mas também é uma casa de dinheiro, tá? É uma casa do resultado do trabalho, principalmente no longo prazo. E a casa 12 é a casa do inconsciente, do comportamento secreto, da espiritualidade, das coisas que a gente estão ocultas. Nem sempre uma coisa que está oculta é um segredo absurdo, mas coisas que estão ocultas dentro do inconsciente. Então, se eu quero trabalhar algum despertar no cliente que eu estou atendendo, se ele quer se conectar com a espiritualidade,
se tem questões, né, que ele não consegue acessar, que a gente não consegue acessar, é uma casa interessante para trabalhar, tá bom? E aí aqui eu tenho um breve resumo dos signos, o que cada signo fala. Deixa eu tirar a minha imagem daqui. Eu vou sumir um pouquinho, tá, gente? Continua aqui, mas só para ficar mais fácil. Então, aqui, as características principais de cada signo. E aí você começa a relacionar o porquê que eu escolhi aqueles olhos, tá? Aquilo ali não é algo que precisa ser sempre assim. Eu gosto muito de ensinar as minhas alunas a terem autonomia, né? Então, entende o que o signo faz, eu olho para o óleo essencial e aí esse óleo faz sentido para trabalhar essas características que esse signo traz. Então, Áries tem o pioneirismo, a iniciativa, o impulso, mas também tem uma irritabilidade. Então, às vezes, eu vou precisar usar um óleo que a pessoa não está em energia negativa do signo, ela não vai conseguir ter iniciativa, ter impulso, né? Eu preciso, às vezes, de um óleo para trazer isso, para trazer essa ação, esse movimento. Agora, se ela estiver muito irritada, muito ansiosa, toda vez que eu tiver signo assim de fogo, pode gerar uma ansiedade, aí talvez eu vou precisar de um óleo para acalmar. E aí talvez o óleo para um ariano seja uma lavanda, para trazer um certo equilíbrio. Agora, se eu preciso da energia ariana, aí eu vou trazer um óleo, por exemplo, como gengibre, para trazer ação, tá? Touro. Touro fala sobre realização, concretização, né? Estabilidade, segurança, prazer. O que a gente precisa tomar cuidado na sombra de touro é a teimosia. Gêmeos. Gêmeos têm uma inconstância, mas extremamente curioso e comunicativo. Então, essa capacidade de... A curiosidade não é ruim, né? Ser curiosa me faz descobrir novas coisas, faz estar aberta a possibilidade. Então, Gêmeos tem essa capacidade de estar aberta à opinião dos outros e de se permitir mudar de opinião. O que precisa ter um certo cuidado? Para não querer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, preciso falar um pouco sobre Gêmeos, porque Gêmeos está na minha casa 7, que é o público que eu atraio. Então, vai gostar, ver se faz, se acha que a astrologia faz sentido e ver se isso parece com você. Pessoas que gostam de estudar, então está sempre fazendo um curso novo, mas tem uma dificuldade de parar para colocar em prática, de concretizar isso. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, não ficar acumulando um monte de curso e não colocar em prática, não colocar em ação, ficar mudando de opinião todos os dias, né? Não é que não pode mudar de opinião, mas assim, nada se realiza, assim, fico com uma sensação de que eu não sei nada e de que eu sempre preciso de algo novo para ter mais segurança. Muitas vezes eu preciso de direcionamento, eu preciso executar, eu preciso, eu gostei desse curso, nossa, que conhecimento legal, eu quero aprender isso, mas eu preciso colocar isso em prática, tá? Câncer é sensibilidade, emoção, nutrição, o feminino e a ancestralidade também. Então, além da casa 4, eu posso olhar para a casa que a pessoa tem câncer e entender o que isso impacta na vida dela. Tá ficando muito difícil, né? Eu vou voltar aqui para a característica de cada signo, tá? Leão. Leão é relacionado à liderança, ao brilho, à criatividade. Virgem, organização mental. Organização é bem mental e pode ter uma tendência à rigidez, tá? Quais são as sombras do signo de câncer? É o vitimismo, é se sentir vítima do mundo, da sociedade. E leão é o egoísmo, né? No sentido ruim da palavra, de soberba, pisar em cima de outras pessoas, né? Porque, tipo, eu sou o rei da selva, eu sei tudo. Virgem, então, tem essa questão de organização, de método, de concretizar as coisas, né? De colocar o pé no chão e ir, mas pode trazer uma rigidez e um perfeccionismo, tá? Libra. Libra é muito conectada à justiça, à diplomacia e às relações. Libra gosta de se relacionar. Então, aqui tá romance, mas não é só romance, não, tá? Aqui a gente fala de relacionamento mesmo, de troca. Lembrando que no relacionamento a gente precisa aprender a ouvir também. Escorpião. Escorpião é profundidade, é sexualidade, mas é cura. Escorpião é o animal que vai lá nas profundezas das águas para trazer à tona o que precisa ser curado. E muitas vezes dolorido, mas necessário. Sagitário, então, é conectado com a sabedoria, com a expansão, com a realização. Então, sabedoria porque consegue olhar lá adiante,
também muito conectado à celebração. Então, o que precisa tomar cuidado? Não achar que a vida é só uma festa, não olhar só lá para frente, sempre ter cuidado com uma tendência de ficar olhando só lá na frente e não ver o que está fazendo agora, né? Não dar importância para as coisas do momento e ficar pensando sempre no próximo. Capricórnio, extremamente racional, é o mais conectado ao trabalho, à obstinação, à obrigação. O cuidado é para que não fique só na obrigação, para que não se transforme num workaholic e lembre de colocar mais alegria, mais prazer na vida, né? Por isso que eu sugeri o Ylang Ylang ali, quando a gente estava falando do mapa da estreia. Aquário, criatividade, liberdade, também tem comemoração. Aquário é muito eu não sou obrigada a nada, então as ideias malucas, as coisas fora da caixa, mas o cuidado é com a teimosia, porque também tem essa capacidade visionária, né, que também tem Sagitário, então pode ter uma tendência a não aceitar nunca a opinião dos outros, porque eu não sou obrigada a nada. E peixes é conectado à espiritualidade, à arte, ao que é belo. Libra também, tá? Tem muita beleza aqui. Mas o cuidado com peixes é não ficar vivendo sempre no mundo dos sonhos, né? Ela é mais legal. Só que a gente precisa colocar os pés no chão e agir para encarar a realidade. Bom, deixa eu aparecer de novo aqui. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido útil, uma aula curta de um pouco menos de meia hora. E vou reforçar aqui com você o convite para a estreia. Então, vou deixar aqui embaixo o link para que você possa acessar. Se você quiser assistir ao vivo, se você assistir essa aula depois e quiser assistir a gravação, então clica no link, se inscreva, assista, aplique para você conseguir ter segurança nos atendimentos de aromaterapia, sem ficar em dúvida de que pergunta que eu faço, como que eu escolho o óleo, quanto tempo eu vou usar cada óleo, tudo isso você vai aprender na estreia. E se você quiser dar o próximo passo e vir para a formação aromaterapeuta multipotencial, vou deixar aqui embaixo também o link de uma lista de espera. Eu vou abrir agora na estreia as inscrições para essa turma, que é a segunda turma do ano, mas se você não conseguir entrar nessa, entra na lista que a gente te avisa da próxima abertura, que a gente ainda tem mais uma esse ano, ok? Bom, então é isso. Espero que tenha sido útil e me conta lá no meu direct o que você achou, se você gostou dessa aula e se você já fez o perfume e já usou me traz o resultado também, que eu vou adorar saber. Um beijo.